Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite. Começando com o carinho de sempre, mais uma semana com ela, Pílula Noturna volta de segunda a sexta, para a gente poder conversar sobre questões importantíssimas ligadas ao nosso autoconhecimento. Para participar, você já sabe, entra lá no site institutonamastê.com.br. Inclusive, estou divulgando isso aqui já tem mais de uma semana. Você está precisando desabafar, está com o coração oprimido, em dificuldade? No site do Namastê tem lá um banner muito bonito chamado Pílulas Fraternas. Clica nesse banner e você vai poder escolher, né, o profissional que vai te atender. Exatamente isso. Vai mandar um e-mail para esse profissional com seu telefone celular e ele vai depois responder a você. Vocês vão começar um contato para te auxiliar. Tudo feito com muito carinho para te auxiliar, tá bom? Gente, hoje eu queria responder a pergunta do Eduardo. O Eduardo, ele fala o seguinte: Ricardo, como equilibrar a vida profissional com a vida pessoal quando se é empresário e se precisa constantemente demitir pessoas, inclusive pais de família? Olha, como é que a gente converge esses dois polos, a vida reta, com pensamento em Deus e ajudar o próximo, com a pressão do dia a dia das empresas e das duras decisões que têm que ser tomadas? Nossa, Eduardo, quando eu li a sua pergunta, eu imediatamente me identifiquei, né? Faço questão de deixar isso claro aqui. Eu me identifico com você, porque eu sou empresário, eu também tenho que contratar pessoas, infelizmente, quando necessário, dispensar algumas pessoas. E, meu amigo, essa angústia, né, essa dúvida, eu acredito que ela é um excelente sinal quando ela está presente no coração de alguém que se preocupa com o ser humano. É lógico, gente, que na dinâmica da nossa vida, cada um de nós ocupa um papel na existência, não é verdade? Do ponto de vista profissional, você tem aquele que contrata e tem o que é contratado. Tirando as pessoas que são empregadas do Estado, em que o contratante é o Estado, né, você vai trabalhar para alguém e esse alguém vai ser o seu contratante. E é lógico que numa crise econômica dura, né, como a que a gente vem vivendo no nosso país durante tantos anos, nós vamos encontrar situações semelhantes a essa que você descreveu, de pessoas nobres, com coração honesto, generoso, que realmente desejam fazer o bem, inclusive ajudar seus funcionários a crescerem, procuram pagar justos salários, enfim, tratam os funcionários com dignidade, mas às vezes, devido a uma série de circunstâncias, se veem forçadamente tendo que demitir pessoas. O que a gente vai fazer? Se isso é necessário, você vai demitir com dignidade. Se isso é necessário, você vai deixar claro como você sente. Se isso realmente for necessário, procure dar o apoio possível, emocional, psicológico, numa situação que você sabe que vai ser desafiadora. E deixe claro que você está constrangido de fazer isso. Sabe, gente, pensando agora no outro lado, porque eu também convivo com muitos funcionários ou pessoas que foram demitidas, às vezes o que dói mais naquela pessoa que é demitida, além, lógico, de ficar sem o trabalho, é a forma como é feito. Sabe, a pessoa liga para você e te demite por telefone. Não se preocupa muitas vezes, ou não se ocupa em saber o que você sente, mesmo sabendo que isso não vai fazer diferença. Não tem um contato olho no olho. Eu me lembro, até inclusive teve um filme que concorreu ao Oscar em Hollywood, tem uns 10 anos, chamado, acho que em inglês é Up in There. Eu gostei, assisti esse filme várias vezes. Ai, não me lembro, é um filme com George Clooney. É muito legal. Ele faz o papel, né, hipotético de um cara que ele é contratado por empresários que não têm coragem de demitir os funcionários, contratam a empresa dele para ele demitir as pessoas. E aí o filme traz essa abordagem, né? Que as pessoas se revoltam, sabe, pela falta de humanidade, não é só pela demissão, que por si só já é um processo delicado, ainda mais num país em crise como é o nosso, é pela forma. Então, meus amigos, cada um de nós tem o dever de cumprir o seu papel, mas com dignidade, com generosidade, na medida do possível. Claro que, como empresários, a gente vai fazer o máximo para não precisar demitir ninguém, a gente vai fazer o máximo para fazer com que as nossas instituições cresçam de maneira honesta. Mas quando se faz necessário, né, por uma circunstância ou outra, a gente precisa ter a prudência. Eu lembro claramente da fala de Jesus, meu amigo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, Cristo deixa muito claro que existem coisas na matéria que são de César que são inevitáveis. Ele, inclusive, seguiu muitas regras de César à época em que ele se encontrava encarnado entre nós, mas jamais deixou de cumprir o seu papel espiritual, trazendo a Deus o que era de Deus, que no nosso caso, sem dúvida alguma, é ser instrumento de dignidade. Até porque vai saber se amanhã nós não seremos as pessoas precisando de um emprego. É ou não é, gente? Porque a roda da vida, ela gira, né? Ela gira. Hoje aquele que dá emprego amanhã precisa e vice-versa.
Por isso que é importante essa vigilância total, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, né, nas nossas pílulas noturnas. Aliás, sempre lembrando, você pode e deve baixar nosso aplicativo IRM oficial. Nunca mais você fica sem receber, né, as pílulas do Evangelho, porque o aplicativo te dá autonomia, é gratuito. Você acha fácil, né, pôr Store na Play Store. Você pode se inscrever direto. Já tem uns 2 semanas que a gente está aceitando as inscrições direto para você receber a pílula do Evangelho da gente, nos links que a gente envia compartilhado na pílula. Às vezes o link está lotado, porque é muita gente entrando todos os dias. É só ter paciência, no dia seguinte você tenta de novo até você conseguir, tá bom? Lembrando, hein? Prosperidade plena, tá chegando! Ê, delícia! Começa essa quinta-feira à noite, encontro com os iluminados, nossos alunos do Uninamastê, vai ser maravilhoso em Belo Horizonte depois, gente, sexta, sábado, domingo, nossa, só momentos especiais e mesmo quem não puder participar, a gente vai compartilhar com vocês, porque eu sei que quem não participa vibra por nós, pelo projeto. Gosto sempre de repetir, eventos como esse ajudam a manter toda essa estrutura que, graças a Deus, todos nós estamos construindo funcionando. Então, mesmo quando você não participa, mas ajuda a divulgar, ou pelo menos faz uma oração para a gente. Você pode ter certeza que já está fazendo uma diferença muito, muito grande. Tá bom? E amanhã, 6h47 da manhã, tô te esperando, hein? Tô te esperando. A nossa super maratona continua milhares de pessoas todo dia. Até quinta-feira, aí não tem mais jeito. Aí termina nossa maratona dos 7 hábitos das pessoas altamente prósperas e felizes. Não perca! Luz e paz, e você já sabe. Até breve! Até muito, gente. Muito breve.